Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Tipo, Beleza. Deixa eu abrir aqui a minha listinha de chamada para vocês. Deixa eu mostrar ela aqui. Tá dando para ver aí, turma? Tá vendo a listinha aí, pessoal? Oi, pessoal. Sim. Então, vamos lá. Ana Clara. Anderson. Presente, professor. Eduardo. O Eduardo estava na última aula aí de português, acabou saindo. Será que caiu? Gustavo Martins, está aí, não? Presente, professor. Gustavo Pierre. tô aqui. Sim. Isabela não. Levi. Presente. Sandro. Presente. Sofia. Sofia. Thaís. Ok, deixa eu checar aqui no... Oi, professor, eu tô aqui. Desculpa. Ah, sim. Deixa eu arrumar aqui. Só um pouquinho. Ana Clara tá no lobby aí, pessoal? Ana Clara? Fui eu que respondi. Ah, então tá. A Sofia não está, né? A Sofia, ela foi na cozinha, mas acredito que já já ela volta. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Ah, tá aqui. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a apostilinha para vocês acompanharem comigo. Estávamos vendo lá a parte de genética, né? Então, vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui, para cá, ampliar. Ficaram uns exercícios para vocês fazerem, não ficaram, pessoal? Seria esse aqui, nós resolvemos na última aula, né? Cruzamento aqui desse gado, pelagem preta e pelagem vermelha. Estão lembrados? Eu faltei a última aula, professor, então não sei te responder. Essa aí a gente fez sim ontem. Esse aí a gente fez. Isso. E ficou esse aqui, que é referente lá às plantas, né? Ao cruzamento dessas plantas que tem essas flores. Então, o esquema aqui é o seguinte, no exercício 3, né? Plantas mirabilis jalapa, popularmente conhecidas como maravilha, que produzem flores de cores diferentes, foram cruzadas entre si. Os descendentes F1 produzem flores diferentes das plantas da geração parental, P. O esquema ilustra o cruzamento. Então, tem aqui a geração parental, vermelha, branca. Sabemos que na geração parental, nós temos aí as espécies que são homozigóticas, né? Elas têm os seus alelos de mesma dominância, tá certo? Então, são dominantes de alelos, né, homozigóticos iguais, né? Então, tem a geração F1 no cruzamento dessa geração parental. Então, vamos lá. E são puros, né? A geração parental é sempre pura. Então, como elas têm os genes alelos dominantes, são duas letras maiúsculas para pura, vermelha, né? E duas letras maiúsculas para pura, branca. Aí ele pergunta aqui, ó, caso uma planta que produz a flor rósea fosse cruzada com outra planta que produz a flor branca,
O número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento seria respectivamente de quanto? Bom, então nós temos que ver a nossa situação, porque nós estamos fazendo um cruzamento de geração parental. E se é um cruzamento de geração parental, nós vamos, né, gerar uma primeira geração F1, que vai ser uma geração heterozigótica. Como que isso vai funcionar, então? Vamos lá. Abrindo aqui de novo. Dá para ver a apostila, pessoal? Sim. Sim. Então, digamos o seguinte, né? Digamos que, quanto aos genótipos, que seriam os genes alelos, né, de cada uma delas, na parental, nós sabemos que eles são, né, homozigóticos puros e dominantes. Então, se nós chamarmos de vermelho, né, o nosso alelo, os dois alelos da vermelha serão Vzão, Vzão, tá? Ele é homozigótico puro e dominante, né, em vermelho. Geração parental vai cruzar com agora a branca, que também é homozigótica pura, e está aqui a dominância branco, Vzão, Vzão. Não podia ser Vzão, Vzinho, que continuaria vermelho, mas aí eu teria heterozigóticos, e não seriam puros, né? Seriam heterozigóticos híbridos. Então, a parental tem que ser pura, né? E precisa ter os seus genes, né? Tem que ser, os seus alelos, tem que ser homozigóticos. Bom, no cruzamento, então, que vai acontecer, vai gerar a rosa. E a rosa, evidentemente, vai aparecer o quê? Ela vai aparecer combinações de Vzão, Bzão. A gente já deduz isso aqui, né? O que vai acontecer vai ser essa geração F1 100% com Vzão, Bzão. Por quê? Vai sempre um gene alelo de um, deixa eu pôr em outra cor aqui, vai se combinar com outro, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão. E depois, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Se nós fizermos aquele diagrama, né, de genes dos alelos, tanto que são provenientes do macho quanto da fêmea, eu vou ter 100%, né, da geração F1 saindo com essa combinação. Então, vamos observar a tabelinha aqui para a gente poder completar e não se perder no raciocínio, né? Os genótipos e fenótipos possíveis para as flores. Então, nós temos os genótipos, né? Vzão, Vzão, que representa, então, o fenótipo, que é a característica física que você observa. A flor vai ser vermelha. Bzão, Bzão, a flor vai ser branca. Isso aqui é da geração parenteral pura, homozigótica, com os dominantes, né? Os alelos iguais. O cruzamento que vai acontecer, né, vai gerar rosa. E, claro, esse cruzamento se refere a Vzão, Bzão. Isso aqui, o enunciado falou para a gente que sai rosa. E como que eu sei que sai rosa? Porque eu vou fazer o cruzamento, né? Aqui, então, a minha geração parenteral vai cruzar. Essa geração parenteral cruzou, saiu tudo, Vzão, Bzão. Agora, vamos fazer o cruzamento, que ele pediu aqui, entre, né, a planta de cor, que vai ser branca, né? Bzão, Bzão. Então, tá aqui, ó, o gameta da flor branca. Bzão, Bzão. Então, essa aqui é a cor branca. Vou cruzar uma branca, que está escorregando aqui. E os gametas que vêm da flor, né, de cor rosa, que é o Vzão, Bzão. Então, aqui se refere a rosa. Nós estamos analisando só uma característica, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Agora vamos lá. Eu peguei aqui, então, vamos chamar aqui essa flor aqui que tem, vamos dizer lá, os gametas, né, masculino. E aqui é a flor que tem os gametas, contribui com os gametas femininos. Então, um cruzamento, né? Vzão com Bzão, sai Vzão, Bzão. Vzão
com Bzinho, vai sair, um Bzão de novo, desculpa, vai sair Bzão, Bzão. Bzão com Bzão, vai sair Bzão, Bzão. E Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Então, a pergunta que ela fez aqui, né, no nosso enunciado, o número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento, ou seja, cruzar, né, a nossa flor branca com a nossa flor rosa, nós vemos que para a flor ser branca, ela tem que ter Bzão, Bzão. Então, eu encontrei aqui 1, 2. Duas possibilidades de 4. Então, para Bzão, Bzão, eu tenho 2/4. E aí eu tenho, para Vzão, Bzão e Vzão, Bzão, que corresponde à rosa, mais 2/4. Está aqui em cima, ó. Vzão, Bzão, Vzão, Bzão. Então, 2/4 é a mesma coisa que 1/2, né? Metade da geração, F2 nesse caso, né? Vai sair com a coloração Vzão, Bzão, que se corresponde à rosa. Então, metade vai ser rosa e a outra metade vai ser branca. Tranquilo aqui, pessoal? Então, na geração que nós teremos, né, essa geração aí, F2, eu vou ter, né, os genótipos Vzão, Bzão. Deixa eu subir aqui para vocês verem direito aqui a respostinha aqui embaixo. Então, tá aqui, ó. Nós temos dois genótipos possíveis, né? Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. E esses, né, genótipos vão ocasionar os dois fenótipos diferentes, né? Vzão, Bzão para flores rosas e Bzão, Bzão para flores brancas. Tudo bem aqui, galera? Sim. Sim. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Deu para entender. Posso ir adiante? Pode. Pode. Pode sim. Tem um outro exercício aqui, ó, que foi colocado da seguinte maneira. Genes com vários alelos, né? Existe algumas exceções, né, dentro da genética, que você tem ali os genes que terão mais, né, de 2 alelos. Eles podem apresentar vários alelos que vão manifestar, então, uma característica. Dentre esses genes que têm vários alelos, nós temos os genes que determinam o grupo sanguíneo, né? Então, vocês conhecem, né? Sabem que tem grupos sanguíneos do tipo A, do tipo B, AB, tipo O, né? Universal. E esses tipos sanguíneos, né, humanos, foram aí classificados nesse sistema ABO. Então, nesse sistema ABO, eu tenho condições de ter genes alelos diferentes para a manifestação desse grupo sanguíneo. Eles têm diferentes alelos. Os alelos que existem, né, lá no seu cromossomo, que vão manifestar essa característica, são representados pelo I maiúsculo A, o I maiúsculo B e o Izinho minúsculo. E aí o que existe? Eu tenho entre os maiúsculos I maiúsculo A e I maiúsculo B o que nós chamamos de dominância. Então, esses carinhas aqui é que tem, né? Eles seriam os dominantes. E o I minúsculo seria recessivo. Mas entre esses dois, I maiúsculo A e I maiúsculo B, eles não têm dominância um sobre o outro. Dessa forma, eles são chamados, então, de codominantes. Então, como um não tem dominância sobre o outro, eles têm a mesma dominância, são chamados de codominantes. E o I minúsculo seria o nosso recessivo. Então, o que mostra aqui para nós na tabela, né?
quanto ao fenótipo, que é a manifestação de grupo sanguíneo, né? Como esse sangue se comporta em algumas condições, em alguns aspectos. O fenótipo do tipo A, ele então tem aqui um genótipo que pode ser I maiúsculo A, I maiúsculo A ou I maiúsculo A e o recessivo. Vejam, dois dominantes, I maiúsculo, tipo A, né? Ou o I maiúsculo dominante com o recessivo, o Izinho. Já o fenótipo do tipo B, vai aparecer outro dominante de I maiúsculo, mas desse tipo B. Ou ele, dominante, IB, com o recessivo. O AB, esse tipo sanguíneo, vai ser formado, então, pelos dois codominantes, o I maiúsculo A e o I maiúsculo B. E o sangue universal, né, o O, ele é formado pelos dois alelos recessivos, I minúsculo e I minúsculo. E aí vem a pergunta, né? Responda. Se em um casal, a mulher tem sangue tipo B e genótipo IBzão, I minúsculo, e o homem tem sangue tipo A com genótipo I maiúsculo A, I minúsculo, quais são os tipos sanguíneos que seus filhos poderão ter? Como que nós resolveríamos isso, né? Nós vamos construir, né, a nossa tabelinha de cruzamentos, e aquela tabelinha de cruzamentos, então, vamos colocar lá o nosso genótipo, fazer o cruzamento, e vamos determinar lá qual o percentual, né, dos genótipos formados que vai originar determinados fenótipos. Então, fazemos aquela tabelinha para o cruzamento. Opa, mas ficou horrível isso aqui, mas que mão torta. Deixa eu arrumar aqui. Hoje está escorregando tudo aqui. Aí sim. Acho que agora dá. Eu não gostei dessa aqui. Vou colocar um pouquinho, senão minha letra vai ficar difícil aqui. Então tá lá. Vamos colocar aqui, então, em cima o genótipo do pai, masculino, e embaixo da mãe, feminina. Então, vamos lá. Ele falou que o homem tem sangue A com genótipo I maiúsculo A. Então, o nosso pai tem o I maiúsculo A. E o outro alelo dele é I minúsculo, Izinho. Tem o sangue do tipo B, com genótipo IBzão. E tem o Izinho aqui embaixo, o outro alelo. A combinação possível vai ser IBzão, IAzão, então vai ficar I maiúsculo. Vou colocar aqui o Azão e o Bzão. A. E o B. Oh, deixa eu apagar aqui. E o IB. Eu posso dar combinação aqui IBzão com Izinho. Então, vou escrever aqui IBzão com Izinho. Aqui embaixo, eu vou combinar o Izinho com o Izão. Então, Iazão. Coloco o dominante, a combinação antes, né? Iazão com Izinho. E, finalmente, Izinho com Izinho. E vejam, pessoal, ele quer saber os tipos sanguíneos que os filhos poderão ter. Então, veja que eu tenho aqui a possibilidade de Iazão e IBzão. Vou mostrar aqui. 25%. E Iazão
e IBzão, que seria esse aqui que eu marquei agora, então eu tenho 25% de possibilidades, né, dos filhos saírem com sangue AB. Agora eu examino aqui IBzão, Izinho, e na minha tabelinha, né, IBzão e Izinho, tá aqui, ó, IBzão, Izinho, que caracteriza o sangue do tipo B. Portanto, 25% dos filhos podem nascer com sangue tipo B. Eu tenho aqui Iazão, Izinho. Iazão, Izinho está aqui. 25% dos filhos podem nascer com sangue do tipo A. E por último, Izinho, Izinho. Izinho, Izinho, é esse par de alelos aqui. 25% dos filhos podem nascer com sangue do tipo O. Olha aí, 1/4 de chances, né, dos filhos nascerem com um dos 4 tipos sanguíneos. Moleza, turma? Sim. Tranquilo? Aí vem a minha pergunta. Agora é o programa do ratinho, né? Programa do ratinho. E se nascesse um moleque que tivesse Iazão, Iazão? Eu só descobriria isso aqui a partir do quê, pessoal? A partir de um exame de DNA. Porque só pelo tipo sanguíneo, quando os caras falam, se fizessem um exame de sangue no casal para saber se o filho era deles mesmos, né? E esse filho aparecesse com sangue tipo A, somente por tipo sanguíneo, não ia conseguir ter conclusão nenhuma. Teria conclusão? Algum tipo de conclusão aqui? Não. A única forma mesmo de ter 100% de certeza seria fazendo um exame de DNA, para você determinar esses alelos. A presença desses alelos, né? Porque o sangue tipo A, ele pode ser originado por 2 tipos de pares de alelos diferentes. Tranquilo aqui, pessoal? Por enquanto, sim. Aí vem uma outra pergunta. Posso apagar aqui? Estão copiando aí? Peraí, professor, eu vou tirar uma foto para copiar depois. Beleza? Pode tirar, professor. Aí eu pergunto para vocês outra coisa. Se de repente um dos filhos aparece com esse tipo sanguíneo, tipo O, Izinho e Izinho, e o casal, supostamente pai desses filhos, tivesse no seu genótipo este alelo, Izão, Izão A e Izão, Izão B, seria possível com esse par de alelos, com esses 2 pares de alelos, gerar um filho de sangue O? Eu acredito que sim. O que vocês acham? Eu acho que não. Também acho que não. Não ia rolar, ia, pessoal? Não ia rolar. Não teria como. Ou mesmo, não teria como, por quê? Porque os alelos aqui dos 2 são os alelos dominantes, codominantes, né? Eles não têm um alelo recessivo I minúsculo. Não poderia aparecer no seu descendente isso aqui. Uma outra, são várias combinações que vocês percebem que geneticamente não vão rolar, né? Não tem como acontecer. Mas para você ter, né, certeza mesmo absoluta, você precisaria, né, fazer um exame de DNA. Outra situação, casal, pai e mãe têm sangue AB. Os alelos que eles têm para esse sangue são Izão, maiúsculo, codominante A, codominante B. Daria para eles terem um filho de sangue tipo O?
que vocês acham? Eu acho que não. Não. Não tem como, né? Então, se o sangue do pai é AB e o sangue da mãe também é AB, não rola. Não tem como nascer um filho de sangue O. Com os dois alelos aqui recessivos. Porque o sangue AB só tem os codominantes. Não vai rolar. E claro, isto aqui, essas situações, elas vão ter manifestações do comportamento, né, das propriedades do sangue, características. Então, você tem aquela situação de que, né, um é doador universal, né, o sangue O, e os outros você tem que tomar cuidado com o fator RH, por exemplo, né, e com o tipo sanguíneo. Não dá para você misturar qualquer sangue. É justamente por essas características determinadas por esses genes. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar aqui nas Sim, ideias. tranquilo. Vamos avançar aqui nas ideias do Mendel. Quando o Mendel começou a fazer os seus experimentos lá com as sementes, né, ele percebeu que não existia somente uma característica que era transferida de maneira hereditária. Ele percebeu que existiam várias características, não só a cor, como a textura da semente, né, a altura da planta, outras características que correspondem a um genótipo, né? E essas características ele percebeu que eram, né, transferidas, né, hereditariamente. Mas como que ele ia lidar, né, com várias características aparecendo ao mesmo tempo, né? Como que essas manifestações poderiam ser explicadas? Então ele fez vários estudos, né, reunindo diferentes características. Ele pegou então, a princípio, né, reuniu duas características, né, para uma determinada semente. A primeira era a cor, então a sementinha dele lá podia ser verde ou amarela, e a segunda característica era a forma, ela poderia ser lisa ou rugosa, né? Ele pegou lá então e cruzou as plantas, né, eram ervilhas, né, que tinham sementes amarelas e lisas com plantas de ervilhas que que tinham sementes verdes e rugosas, né? Fez ali um híbrido. Essas plantas, né, eram homozigóticas, ou seja, os seus alelos, né, os seus alelos que determinam uma característica, tinham lá, eram iguais, né? Então, ele pegou aqui os genótipos, né, das homozigóticas, as duas, né, homozigóticas, e aqui ele considerou Vzão, que dá a característica da cor, e Errão, que dá a característica da rugosidade, se é rugosa ou se é lisa. E como elas são homozigóticas, né, ele pegou então Vzão, o Vzão aqui dominância, né, os dois maiúsculos, homozigóticos, sementes então amarelas, é para o Vzão, e Errão representa lisa. Duas características ao mesmo tempo. Notem que eu tenho então dois pares de genes alelos que estão determinando essa característica. Tanto a característica de cor, quanto a característica de se a semente tem a textura dela, né? Se ela é rugosa ou se ela é lisa. E aí, a outra que ele cruzou, Vzinho, que representa a semente verde, homozigótica, e Errinho, que representa a rugosidade, né? Essa ervilha vai ser rugosa. Então, o que ele fez lá? Bom, aqui eu tenho a geração parenteral, que eu tenho, então, as nossas plantas homozigóticas puras, e aí no cruzamento que ele faz, é claro, se eu tenho Vzinho, Errinho, que é a minha planta verde rugosa, homozigótica recessiva, cruzando com Vzão, seja amarela, Errão. E ela vai ser lisa e também com uma característica dominante. Por isso que está em maiúsculo, né? As combinações que vão acontecer aqui, então eu vou pegar, né, alelo com alelo. Então, se eu pego Vzão de uma
vai pegar Vzinho da outra. Vzão de uma vai se combinar com um Vzinho da outra. E aí, na mesma sequência, né? Rão de uma vai combinar com Rinho da outra. E o outro Rão, o outro alelo, se combina com o outro alelo Rinho. Então, percebam que eu vou ter 100% da geração descendente, a geração F1, com esse genótipo. Vzão, Vzinho, Rão e Rinho. Ou seja, as ervilhas serão amarelas, porque Vzão determina a dominância, e serão lisas, porque Rão determina que seja lisa, é o dominante. E serão heterozigóticas, porque os alelos, né, são diferentes entre si. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Então, ele fez essa primeira etapa de cruzamento. Era esperado que seriam 100% dos indivíduos da primeira geração têm as mesmas características, porque são provenientes da geração parental pura, comum. Os gametas provenientes de um têm lá os seus alelos, né, homozigóticos, né, que são dominantes, e o outro alelo tem, também homozigótico, tem lá os seus alelos recessivos, mas homozigóticos, esses alelos são iguais. Aí ele vai cruzar, né, esse pessoal da geração F1. Quando fizer o cruzamento da geração F1, novas possibilidades aparecem. Então, vamos lá. Para ele fazer esse cruzamento, muitas vezes ele teve que fecundar uma mesma planta, utilizando aquela característica de pegar o pólen da parte masculina e fecundar, né, a parte feminina da planta. E aí nós temos que construir de novo, né, aquele quadro, que agora fica um pouco mais amplo, porque estou lidando com duas características, né, e não só com uma. Então, eu pego uma semente da geração F1, que é amarela lisa, assim como a outra, que é amarela lisa também, da geração F1, e vou fazer o cruzamento das duas. Então, veja que uma da F1 é Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, e a outra Vzão, Vzinho, Rão, Rinho também, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou construir lá meu quadro e vou começar aqui a fazer, né, os cruzamentos, as possibilidades de cruzamentos que nós podemos ter. Então, no meu quadro, eu vou ter os nossos alelos provenientes da planta, né, com o seu gameta feminino, vamos dizer assim, e aqui em cima, do masculino. E vejam que eles terão, então, né, a mesma... Vão ter aqui os mesmos alelos, né? Que possibilidades de combinação eu tenho, então, para essa situação? Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Esses alelos, eles podem assumir combinações quando os cromossomos vão se separando. Os genes, eles podem estar em diferentes posições. Então, nas combinações que podem acontecer aqui, eu tenho o Vzão, aliás, o Vzão combinando com Rão e o Vzão combinando com Rinho. Pode sair um alelo desse tipo. Então, tá aqui, ó, um Vzão combinando com Rão e um Vzão e Rão, né, combinando com Rinho. E eu posso ter um Vzinho, agora aqui embaixo, vou pôr de outra cor para vocês verem. Um Vzinho combinando com Rão, então vai sair esse cara aqui. E eu posso ter um Vzinho combinando com Rinho, com um alelo. Tá aqui, ó. Lembre-se que esses alelos estão todos em um só cromossomo, né? Como eu tenho lá pares de cromossomos que vão se separar e vão mandar só a metade, as posições em que eles se encontram podem existir combinações diferentes dentro daquele par de cromossomos, quando você faz a separação lá dos alelos. Então, esse cara aqui tem essas possibilidades de alelos que ele pode produzir, assim como o outro, que veio lá no masculino, né? Eu tenho lá Vzão, que pode procurar e sair com Rão como alelo, e o Vzão pode sair também com Rinho como alelo. Então tá aqui, ó.
Vzão saindo com alelo R', e Vzão saindo com alelo R'. E tenho aqui, ó, com o Vzinho, ele se combinar com R'ão. Então tá aqui, ó, Vzinho, R'ão. E o Vzinho se combinando aqui com o R'inho. Vzinho, R'inho. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Por enquanto, sim. Agora vamos fazer aqui, né, o nosso bate-bola. Eu vou combinar, então, numa primeira possibilidade, esses alelos Vzão, R'ão com Vzão, R'ão. Então, claro, eu vou sair aqui com a característica, né? Deixa eu pôr em outra cor para não ficar muito poluído. Vou deixar em amarelo. Então, eu tenho Vzão, R'ão com Vzão, R'ão. Olha lá. Vai sair Vzão, Vzão, R'ão, R'ão. Então, a característica V, quando eu combinar, aqui a primeira combinação, essa característica vai pegar dois alelos, né, dominantes, Vzão com Vzão. E vai pegar também R'ão com R'ão. Então, Vzão, Vzão, R'ão, R'ão. Agora vamos combinar aqui, masculino e feminino. Então, eu vou pegar aqui Vzão, combinando aqui com Vzão, e R'inho, combinando com R'ão. Então, vai ficar R'ão e R'inho. Olha lá. Vou olhar aqui para baixo, né? Agora eu vou ter aqui essa situação. Eu tenho Vzinho, combinando lá em cima com Vzão, e tenho R'ão, combinando com R'ão. Então, Vzão, Vzinho, R'ão, R'ão. Isso vai ficando poluído, né? Mas vocês estão percebendo o raciocínio aqui, turma? Nessa outra semente, eu tenho V minúsculo, combinando com Vzão maiúsculo. Então, eu escrevo Vzão, Vzinho. E o R'inho minúsculo se combinando com R'ão maiúsculo. Então, vai ficar R'ão e R'inho. Tá aqui, ó. Tranquilo? Por enquanto tá tudo tranquilo. Tranquilo. Só mais uma aqui, para caso fique alguma dúvida. Você vai fazer, né? Essas 16, são 16 combinações. Suponha que você pegue aqui, ó, esse alelo com essa combinação de alelos. Então, vamos procurar lá. Aqui eu tenho o Vzinho. E lá em cima eu achei também Vzinho. Então, Vzinho, Vzinho. E eu tenho R'ão. Vou procurar o R lá. Masculino. R'inho. Então, R'ão e R'inho. Tá aqui os dois pares de alelos formados. Uma vez que eu completei toda a tabela, né, que agora abrange duas características, né? Vamos agora ver os percentuais, né? Vamos ver aí quantos se forma de cada um. Então, vejam, quando eu obtive esses resultados, eu vi que Vzão, Vzão, R'ão, R'ão, né? Homozigótica pura, sai amarela lisa. Então, Vzão, Vzão tem aqui o dominante V. E tem aqui também V dominante amarelo. R dominante determina ser liso. Eu tenho aqui, ó, nessa variedade, o V dominante amarelo, e aqui eu tenho o R dominante liso, apesar de ter o R'inho recessivo, o dominante aparece aqui, né? Eu tenho aqui nessa situação outra amarela lisa, porque Vzão dominante, e os dois R'ão dominante. E aparece aqui também Vzão dominante, R'ão dominante. Todas as sementes amarela lisa. Na segunda coluna, eu também tenho amarela lisa, porque eu tenho o dominante, esses alelos aqui, amarela, e eu tenho o dominante, o R'ão, lisa. Olha só, apareceu rugosa aqui. Eu tenho, apesar dela ser amarela, que o Vzão é dominante,
eu tenho o recessivo R', que determina a rugosidade. Um outro exemplo que aparece aqui, olha, que seria a mais rara de todas, né? Tá vendo aqui, ó? Com os dois alelos recessivos. Vzinho, que determina, então, verde, e R', que determina rugosa. Então, a verde rugosa aparece aqui como sendo, né, uma possibilidade de, ou a quantidade que ele obtém ali, de 1/16 avos, né, da geração F2. Se nós contarmos, então, as que saíram amarelas lisas, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9/16 avos da descendência, né, como sendo amarela lisa. Amarela rugosa aparece 1, 2, 3. Então, 3/16 avos. Seria o percentual da nossa amarela rugosa. E o que falta ver aqui? Verde lisa. Então, temos aqui verde lisa, 1, 2, 3. Então, seriam 3/16 avos de verde lisa. A somatória de todas, então, 9 com 10, 14. Opa, está faltando uma verde lisa aqui. Deixa eu ver onde que ela está. Tem 1, 2, 3, verde lisa. Amarela lisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, o Levi falou que tá pedindo para entrar. No chat. Caiu. Vou deixar ele entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo, amarela lisa. Amarela rugosa, eu tenho 1, 2, 3, amarela rugosa. Verde lisa, eu tenho 1, 2, 3. E verde rugosa, 1. Deixa eu ver. Não tá certo, é isso mesmo. Então, aqui, pessoal, que se mostra, se você quiser calcular um percentual, né, de cada uma, a sua amarela lisa está representado aqui, então, né, uma maior quantidade, 9/16 avos. Então, se dividido aí 9 por 16, você vai ter aí 56% de probabilidade de formação dessa geração com essas características de fenótipo. Você vai ter 3/16 avos, que corresponde aí 3 dividido por 16, 18,7%, né, das que podem ser aí verdes lisas, né, ou amarela rugosa. E a recessiva aqui, que é 1/16 avos, que corresponde aí a 6%, né, dessas sementes sairiam 6,3%, somente sairiam verdes rugosas. Então, dá para você fazer uma estimativa de probabilidade, né, do percentual que você vai ter de formação, né, dessas sementes. Está aí os nossos resultados, né? Então, a conclusão que nós chegamos é que no cruzamento que você envolve dois indivíduos, né, que são heterozigóticos para apenas uma característica, ou seja, os alelos deles são iguais, eles são indivíduos puros, né? Você tem, então, o que é chamado de geração parental. Você tem, então, um primeiro cruzamento que vai gerar uma situação que é chamada de monohibridismo. 100% da primeira geração sai com as mesmas características de fenótipo e tem lá o seu genótipo com os seus alelos, os genes alelos, sendo heterozigóticos, né, para característica. E aí, quando você analisar esses genes heterozigóticos, você vai chegar num dihibridismo, que seria quando você efetuar, né, o cruzamento dessa primeira geração para produzir uma segunda geração. E aí você tem esse dihibridismo. Isso é chamado, então, de segunda lei de Mendel. A grosso modo, a primeira lei de Mendel, você vai lidar com um cruzamento, onde você pega um par de genes alelos que determinam apenas uma característica, né? Então, você está lidando com uma característica apenas. E você está lidando com indivíduos que eram puros, né, homozigóticos. E aí você faz um cruzamento e obtém uma primeira geração.
Na primeira lei de Mendel, você vai trabalhar, então, com essa situação de geração parenteral com monohibridismo, gerando monohibridismo, porque partiu de uma geração parental pura. A segunda lei de Mendel, você já vai pegar indivíduos que são, né, heterozigóticos, e no cruzamento entre eles, você vai ter aí, como nós vimos, 16, né, possibilidades de cruzamento. Você vai estar lidando, então, com a segunda lei de Mendel. Agora, imagine a quantidade enorme que nós temos de genes alelos que determinam diversos tipos de características diferentes, né? As possibilidades de cruzamento que podem ser feitas e as possibilidades, né, de características que vão ser, né, herdadas pelos né, os descendentes aí das gerações que vão se cruzando. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui ele tem um outro exemplo, que é o seguinte, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem tempo, tem mais um. Eu só vou dar uma lida aqui, e depois a gente vai fazer uma paradinha para vocês tomarem uma água, e já voltamos. Então, vejam, considere que em uma espécie de planta, a cor do fruto pode ser branca, e é recessivo a cor desse fruto, representado pelo alelo B. Ou alaranjada, que é a dominante, representado pelo alelo B maiúsculo. Isso para a cor, né? Já o formato do fruto pode ser discoide, dominante, representado pelo alelo E, ou esférico, que é recessivo, representado pelo alelo E minúsculo. Então, ele vai realizar aqui um cruzamento, né, entre as plantas, com esses frutos, né, e as plantas que ele vai cruzar são frutos esféricos alaranjados, homozigóticos, e plantas com frutos discoides, também homozigóticos. Quais serão as características dos frutos formados na geração F1? E faço o cruzamento da geração F1 para obter a geração F2 e explicar os resultados encontrados na F2. Então, vejam, nossa situação, né? Ele está dizendo, aqui no texto, que eu tenho os frutos que podem ser da cor branca, que vai ser recessivo, Bzinho, ou alaranjada, que vai ser Bzão. O fruto pode ser discoide, e o discoide é o dominante, representado por E, ou esférico, representado por Ezinho. As plantas que ele cruzou têm frutos esféricos que são alaranjados. Então, se ele é esférico alaranjado, ele vai ter aqui, além de ser homozigótico, o fruto esférico, ele é dominante, representado por Ezão. Então, Ezão. Homozigótico, Ezão. E ele é alaranjado. Falou que quando foi alaranjado, ele é dominante, representado pelo alelo B maiúsculo. E é homozigótico. Então, Bzão, Bzão. E as plantas que ele vai cruzar, a planta que ele vai cruzar, né, que originou esse primeiro fruto, também são homozigóticas, né? E tem fruto branco e é discoide. Tem fruto branco, é discoide, homozigótico. Então, fruto branco, vamos ver aqui se ela falou dessa outra planta, o que ele disse mais. Tá. Se ele vai ser branco, eu vou ter ela como sendo homozigótica, né? Mas ele não falou se tem a característica... Bom, vai ser, então, um fruto discoide, né? Então, esse fruto discoide, dominante pela letra E, esférico. É isso mesmo? Homozigótico. Plantas com frutos brancos. As plantas com frutos brancos, então, o Bzão, está representado aqui pelo laranja. A primeira era laranja. E a outra vai ser, né, alelo B, alaranjada, pelo Bzão, e o branco representado pelo Bzinho. Então, vai ser Bzinho, porque ela é branca.
e vai ser discoide. Se vai ser discoide, ele falou aqui no texto, o formato do fruto pode ser discoide, dominante, representado pelo exão. Então, vai ser exão. Ela é homozigótica também. As duas são discoides, né? Então, temos que fazer esse cruzamento aqui, pessoal. Essa é uma representação possível. Turminha, vou deixar vocês aí descansar uns 10 minutinhos e a gente retorna, tudo bem? Ok. Tudo bem, professor? Tá bom. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu horário. São 4h51. Às 5 a gente está de volta, então. Beleza? Descanso aí para vocês um pouquinho. Deixa eu ver quem quer entrar aqui. O Levi. Ah, tinha caído.
Todos de volta aí, galera? Sim. Ana Clara, Estamos aqui. Anderson, Gustavo, Sandro tá aí, Levi, Guilherme, Gustavo Martins, Sofia, PR tá aqui, professor. beleza. Conseguiram pensar naquele exemplo? Dá uma olhadinha nele com mais carinho aí para a gente poder fazê-lo. Opa, minha câmera aqui. Estão vendo a telinha aí, turma? Sim. Então, como é que nós poderíamos, né, resolver essa situação? Vamos ler aqui, né, o enunciado direitinho. Então, quando ele fala aqui, as características, né, do nosso fruto, pode ser branco, recessivo, né, representado pelo Bzinho. Então, para ser branco, recessivo, ele tem que ter Bzinho, Bzinho. Homozigótico, né? Ou pode ser a alaranjada. Na alaranjada, eu posso ter esses dois alelos Bzão, Bzão, se for homozigótico, ou Bzão, Bzinho, se for heterozigótico. Isso para característica, né, de cor. Agora, com a característica do formato, pode ser discoide. O dominante vai ser representado pela letra E maiúsculo. Então, discoide eu vou ter dominante Ezão, Ezão. Se for homozigótica. Agora, se ela for heterozigótica, ainda dominante, né? Ezão, dominante, né? Com Ezinho. E o recessivo é representado pelo E minúsculo. Então, o recessivo, com relação ao formato, só pode ser Ezinho, Ezinho. Concordam? Sim. Aí vem, né? Aqui o nosso enunciado. Deixa eu tirar aqui, dar uma limpada. Então, vamos lá. No cruzamento que ele fez, ele usou lá o cruzamento entre as plantas, com frutos esféricos alaranjados, homozigóticos. Você é alaranjado homozigótico, eu vou escrever então, deixa eu subir um pouco mais, vou escrever os pares, né, de alelos que nós tínhamos feito lá em cima. Então, o cruzamento que foi feito com plantas, né, esféricas alaranjadas, homozigóticos. Então, para ser alaranjado, deve ter alelos Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E quanto à cor, né, se vai ser aqui alaranjado, no alaranjado nós temos uma situação lá de que vai ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E se fosse branco, os recessivos, né, Bzinho, Bzinho. Quanto à forma, eu tenho aqui então o genótipo para a cor, as possibilidades, né? Vai ser alaranjado nesse caso, e vai ser branco nesse caso. E os genótipos com relação à forma, formato do fruto, né? Ele vai ser discoide se ele tiver dominância aqui do Ezão, Ezão, ou o Ezão com o outro alelo Ezinho. E o recessivo aqui, esférico,
Ezinho, Ezinho. Aí ele informou, né, a geração parental, que ele vai cruzar, né? Ele pegou plantas, primeiro, esféricas. Então, pegou plantas esféricas, Ezinho, Ezinho. Alaranjadas, né? Homozigóticas. Então, se é alaranjada, vai cair no B e é homozigótico, Bzão, Bzão. Então, aqui está o meu genótipo de um dos gametas. Ezinho, Ezinho, Bzinho, Bzinho. Ezinho, Ezinho, esférico, Bzão, Bzão, alaranjado. E homozigótico. Ou seja, os alelos são iguais. Ele fez o cruzamento, então, com indivíduos, né, brancos e discoides. Também homozigóticos. Então, se ele é discoide, homozigótico, tem que ser Ezão, Ezão. Então, está aqui, discoide, homozigótico, Ezão, Ezão. E ele vai ser, né, branco. Então, branco, eu tenho aqui a característica Bzinho, Bzinho, cor branca, homozigótico, Bzinho, Bzinho. Os gametas que estão envolvidos aqui, então, vão ser, né, no cruzamento da geração parental. Fazendo esse cruzamento, você vai ter as possibilidades, Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzão, Ezão, Bzinho e Ezão, Bzinho. Então, reparem aqui, ó, no primeiro, né, tipo em amarelo. Gametas que vão sair daqui. Do tipo Ezão, Bzão. Então, tá aqui, ó. Do tipo Ezão, Bzão. Todos eles, né, sairão com essa característica. Sempre eu vou pegar um alelo e combinar com outro alelo, da outra característica. E nessas combinações sempre sairá Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzão. Então, tá aqui. O outro gameta, as possibilidades que ele vai fornecer para nós será Ezão, Bzinho, Ezão, Bzinho, de novo, Ezão, Bzinho e Ezão, Bzinho. Então, tá aqui, Ezinho, Bzinho. E, claro, o cruzamento entre esses gametas, né, todos eles vão gerar o quê? Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Então, a minha geração parenteral, que é uma geração aqui, né, pura, gerou a primeira geração F1, que vai ser, então, aqui, de monohibridismo. 100% dessa primeira geração vai sair aqui com esse genótipo de característica, né? Ezão, Ezinho, que é discoide, Bzão, Bzinho, que é alaranjado. 100% dos indivíduos. Então, está aqui, ó, em F1, na primeira geração, que é a geração derivada da geração parenteral, 100% indivíduos Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho. Alaranjados e discoides. Agora vai fazer o cruzamento entre os indivíduos dessa geração F1. Todos eles com esse genótipo, que nós determinamos lá na primeira etapa. E com esse genótipo, então, nós vamos verificar as combinações, né? O que vai acontecer? Então, eu posso ter aqui Ezão, Bzão, Ezão, Bzinho, Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzinho. Eu vou mostrar aqui embaixo, né? Então, tá aí, ó. Os gametas, então, quando se separarem aqui, vão se separar, né, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu terei todas essas possibilidades aqui, né? Gametas provenientes de um, Ezão combinando com Ezão, Ezão combinando com Ezinho, com Bzinho, né? Ezinho combinando com Bzão e Ezinho combinando com Bzinho. Desenhando aqui para ver, então, Ezão combinando com
Bzão. Ezão combinando com Bzinho. Então tá aqui, ó, Ezão, Bzão. Ezão, Bzinho. E eu tenho aqui também agora com Ezinho combinando com Bzão. E Ezinho combinando com Bzinho. Até aqui tudo bem, pessoal? Os gametas aqui, então, para... Enquanto tá tudo tranquilo. Agora vamos para esse outro aqui. Para outra planta. Então, os gametas que sairão aqui por processos de meiose, né? Então, quando há meiose, há possibilidades de combinações aqui desses alelos, com possibilidades diferentes, né? Serão 4 possibilidades de combinação. Então, pegando primeiro o E maiúsculo, pode se combinar com Bzão. Então, tá aqui Ezão, Bzão. O maiúsculo Ezão pode se combinar com Bzinho, minúsculo, aparece aqui. Depois, aqui embaixo, o Ezinho, minúsculo, se combinando com Bzão, maiúsculo, tá aqui. E o Ezinho, minúsculo, se combinando com o Bzinho, minúsculo, tá aqui. Agora eu faço lá o cruzamento entre eles, né? Então, para fazer o cruzamento entre eles, vou pegar aqui o gameta proveniente do pai e da mãe. Eu tenho Ezão, Bzão, combinando com Ezão, Bzão. Então, eu vou ter Ezão, Ezão, Bzão, Bzão. Nesse outro caso, Ezão combinando com Ezão. Bzinho combinando com Bzão. Olha lá, aparece aqui. Ezinho combinando com Ezão. Ezão, Ezinho. Põe o dominante antes, né? Na sequência. E o Bzão combinando com Bzão. Bzão, Bzão. Aqui eu tenho Ezinho, buscando o Ezão. Então fica Ezão, Ezinho. E o Bzinho combinando com Bzão. Bzão, Bzinho. Outro que aparece aqui. E eu vou fazer essa combinação em todos aqui, né? Obtendo, então, essas 16 possibilidades. E das 16 possibilidades agora, o que nós fazemos? Vamos analisar, né? O que acontece, né? Ele falou para nós, dentro das características, deixa eu voltar aqui, que se eu tiver, né? Ezinho, Bzinho, esférico e alaranjado, Ezão, Ezão, discoide e branco. Então, quanto à característica discoide, nós temos, né, a situação aqui onde eu tenho a dominância do E, discoide. Então, aqui, ó, esse primeiro, eu vou ter discoide. Aqui eu vou ter também discoide. Aqui eu tenho dominância do E maiúsculo, discoide. Dominância do E maiúsculo, discoide. Aí vamos ver aqui. Deixa eu só descer um pouquinho. Para ver o outro, é Ezão, Ezão, né? Aqui eu terei discoide também. Ezão, Ezão. Discoide. Ezão, Ezão. Discoide. Ezão, Ezão. E aqui discoide. Ezão, Ezinho. Aqui eu tenho discoide. Ezão, Ezinho. Discoide. Ezão, Ezinho. Aqui eu tenho, ó, 2, né, alelos recessivos. Então, ele vai ser esférico. E aqui, 2 Ezinhos, também esférico. Aqui eu tenho Ezão, Ezinho, discoide. Ezão, Ezinho, discoide. Ezinho, Ezinho, aqui nos dois, todos eles esféricos, esses dois últimos, esféricos. Agora vamos ver, né, com relação à cor, né? Então, com a cor, o que acontece? O branco, ele vai caracterizar Bzinho, Bzinho, e o alaranjado, dominância do Bzão.
Então, aqui Bzão, Bzão, alaranjado. Bzão, Bzinho, alaranjado. Bzão, Bzão, alaranjado. Bzão, Bzinho, alaranjado, dominância do Bzão. Aqui, deixa eu ver o que era mesmo. Bzão, Bzinho, alaranjado também. Bzinho, Bzinho vai ser branco. Bzão, Bzinho, alaranjado. Bzinho, Bzinho, branco. Bzão, Bzão, alaranjado, dominância. Bzão, Bzinho, alaranjado, dominância do Bzão. Bzão, Bzão, alaranjado. Bzão, Bzinho, também alaranjado, dominância do B. Aqui a dominância do Bzão, alaranjado. Bzinho, Bzinho, branco. Bzão, Bzinho, alaranjado. E Bzinho, Bzinho, branco. Então, aí é só você, né, selecionar, né, como é que vai ser aí as suas gerações. Né? Então, você vê discoide alaranjado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 avos, né, de discoide alaranjado. Aí você quer ver os indivíduos que saíram com outra característica. Vamos pegar, então, que seriam esféricos, né, e alaranjados. Então, esférico e alaranjado tem um aqui, 2 esférico alaranjado, 3 esférico alaranjado. Portanto, 16 avos de esféricos alaranjados. Aí, indivíduos que saíram discoides e brancos. Indivíduos discoides e brancos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 16 avos. E 16 avos, né, que vai acabar saindo com a característica de ser esférico e branco. Portanto, aqui, limpando tudo, vamos descer, vamos interpretar os resultados. Né? Analise os genótipos formados e responda as questões. Quantos deles correspondem ao fenótipo discoide alaranjado? Então, discoide alaranjado, nós vimos que são 16 avos os genótipos. Né? Pode ser exão, exão, bezão, bezão, exão, exão, bezão, bezinho, exão, ezinho, bezão, bezão, e exão, ezinho, bezão, bezinho. Quantos deles correspondem ao fenótipo discoide branco? Discoide branco, então, 3 16 avos, né? Essas duas possibilidades, né? Exão, ezinho, bezão, bezão, exão, exão, bezão, bezinho. Quantos deles correspondem ao fenótipo esférico alaranjado? Nós vimos lá 3 16 avos, né? Ezinho, ezinho, bezão, bezão, ezinho, ezinho, bezão, bezinho. E somente 16 avos, né, é o nosso fenótipo esférico branco. 16 avos, né? Ezinho, ezinho, bezinho, bezinho. Difícil, turma? Quer que volte aqui na tabela para vocês anotarem? Não, não precisa não. Dúvida Deu aqui? pra anotar tudo. Acho que nenhuma dúvida. Por Tranquilo, enquanto, tá pessoal? tudo suave. Então, posso ir adiante? Pode sim. Pessoal, estou vendo essas atividades aqui. Página 55, exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, 5. 56, a página, exercício 6, exercício 7, exercício 8. E essas páginas aí, 55 e 56, nós vamos fazer agora. O que acham disso? Não é legal?
Não muito, né? Não muito? Olha aí, temos uns minutinhos aí ainda pela frente. Vamos começar a fazer então esses exercícios, né? Vou mostrar aqui para vocês em que páginas, né? Exatamente isso, página 55. Peraí, deixa eu ver, não, 55 não, página... Atividades, é página 55 e página 56. Podem ir fazendo esses exercícios, eu estou aqui no monitorando. Qualquer dúvida aqui é só me acionar aqui para a gente poder dar um auxílio aí, tá? Quem conseguir terminá-los agora, já tira uma fotinho aí com o celular e manda essa fotinho desse exercício feito no grupo do WhatsApp e também lá na atividade do Positivo On, referente a esse capítulo. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Passar lá no nosso exercício. Então tá aí, página 55. Dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Até agora, sim. Ok.
E aí, pessoal, tranquilo? Alguma dificuldade? Não.
E aí, galera, como estamos? Tô quase acabando, professor. Beleza.
E aí, pessoal, terminamos? Ainda não, professor, tô quase. Ok. E aí, galerinha? Conseguiram todos ou não? Eu só não consigo fazer a 2 e a 3. O resto Quer eu dar, terminei. quer dar uma olhada comigo aqui nessas questões? 2 e a 3, né? Dá só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Mas não é isso que eu quero a apostila. Um monte de coisa aberta, janela para cá, WhatsApp para lá. Senhor. Então tá aqui na 2. Você tá acompanhando aí? Tô aqui, tô sim, tô sim. Então tá aqui, ó. A reprodução sexuada das angiospermas ocorre por meio de suas flores, que após a fecundação poderão formar frutos e sementes. Uma nova planta com características semelhantes aos progenitores pode se desenvolver, porque o embrião, dentro da semente, tem a informação genética que determina as características biológicas da espécie. Como a informação biológica é transmitida ao embrião das angiospermas? Então, essa transmissão vai acontecer a partir, né, da fecundação que você tem na formação lá para que se forme lá o embrião, né? Então você vai ter gametas provenientes dos pais, vamos dizer assim, né? Os gametas lá parentais. Esses pais vão contribuir então com os gametas, um vindo vamos dizer, a planta com a característica masculina, a outra da característica feminina. Esses embriões, então, esses gametas vão se fundir, vão se juntar durante o processo aí da fecundação. Então, você vai ter a formação lá da sua semente, que vai ter, né, esse código genético, né, que tem uma grande... Toda a contribuição dele veio lá dos pais, né? Então, a hereditariedade, as características, né, biológicas dessa planta, que fazem parte dessa espécie, irão se perpetuar lá nos seus descendentes. Então, o papel dos gametas é justamente esse: trazer, né, a contribuição de material genético, né, dentro da reprodução sexuada,
os gametas masculino e feminino, para que você tenha lá, né, a transmissão das características que são aí, nesse caso, hereditárias. Você vai ter o pólen que vai estar vindo da parte da planta masculina, né? E vai ter esse pólen entrando em contato com um aparelho feminino lá da planta, daquela flor, né? E quando houver essa fecundação, então, você vai ter a formação do fruto a partir dessa flor, que vai guardar aquela semente que é o resultado da fecundação. Tranquilo? Tranquilo. Qualquer outra que tinha dúvida também? A3. A3. Então, fala da artrose, né? A artrose é uma doença classificada como autoimune, ou seja, as células de defesa atacam as células que compõem as articulações do próprio corpo, causando dores e, em alguns casos, deformações dos dedos, né? Trata-se de uma doença acentuada por fatores hereditários. Assim, se uma pessoa de família apresenta a doença, existe uma grande chance de que seus descendentes também apresentem os sintomas da doença no decorrer da vida. Explique como essa doença pode ser transmitida pelas gerações. Então, como a artrose é uma doença autoimune, significa que o sistema imunológico não reconhece, né, alguns tecidos lá do corpo, começa a ter problemas de reconhecimento desses tecidos e as células de defesa começam, né, a atacar, né, as células que compõem esses tecidos que não estão sendo reconhecidos. E aí você tem, né, uma degeneração dos tecidos que compõem lá as articulações. E a artrose está ligada, então, a fatores hereditários. Por quê? Porque tem, né, um par de genes alelos lá em determinado cromossomo que compõe lá nosso material genético, e esses genes é que acabam disparando essa falha de ocasionar essa doença autoimune lá na frente, quando a pessoa, né, vai envelhecendo. Então, se a pessoa, né, tem parentes ascendentes, né, pai, mãe, avô, que tiveram essa doença, significa que no material genético deles, eles têm a presença desse gene, né? Esse gene que vai disparar, né, essa doença lá no futuro. Então, se você, filho, neto, como as características genéticas, né, elas são hereditárias, são transmitidas para as próximas gerações, esse gene específico vai estar presente também, pode aparecer numa combinação no material genético lá para os descendentes. Então, acontece a transmissão, né, hereditária desse fator, que é um certo gene, que ocasiona essa falha, vamos dizer assim, no sistema imunológico, que vai originar essa doença. Então, a probabilidade de que a pessoa desenvolva uma doença, quando ela tem, né, um parente lá, ascendente que teve essa doença, seja lá pai, mãe, avô ou avó, né, alguém que faz parte do ciclo da transmissão das características genéticas, né, da hereditariedade, ele tem, então, probabilidade maior de estar desenvolvendo essa doença. Você soube da história da Angelina Jolie? É o Sandro, né, que estava perguntando? Isso mesmo. Então, Sandro, a Angelina Jolie, ela removeu cirurgicamente os 2 seios e colocou umas próteses lá. Por que ela removeu os 2 seios? Ela não estava doente, ela não tinha câncer de mama, nada disso. Mas a análise do genoma dela, a partir de características hereditárias, herdadas, né, de pai e de mãe, eles identificaram, né, um conjunto de genes que está associado ao desenvolvimento, né, do câncer de mama. E ela resolveu fazer o quê? Não arriscar. Ela resolveu, eu não vou ficar fazendo exame o tempo todo, se eu já tenho uma predisposição genética por ter, né, no meu genoma, esses genes que disparam, né, a formação lá do câncer de mama, ela tomou uma medida radical e extraiu os 2 seios para não precisar ficar se preocupando com isso.
uma coisa meio que radical. O que você acha disso? Foi uma boa ou não foi para ela? Foi uma boa ideia, né? Pra evitar gastar mais dinheiro no futuro. Melhor gastar de uma vez agora, pra depois não gastar no futuro. Então, essa que é a questão. Aí nós temos a nossa genética tão avançada hoje, e você precisa ter um pouco de dinheiro para isso, é claro. Não é qualquer Zé Ruela que vai até lá e pega um médico aí, ou uma clínica que faça os estudos aí de genoma, e você pode fazer um estudo lá do seu genoma e prever algumas enfermidades que você possa desenvolver, e com isso você tomar algumas medidas antecipadas, né? Você tomar medidas aí de mudança de hábitos de vida, ou intervenções cirúrgicas, ou alguns tratamentos, para que você não tenha, né, a instalação da doença da qual você está predisposto de acordo lá com o seu material genético. Eu, por exemplo, eu perdi meu pai por infarto, né, problema cardíaco. Isso já é uma coisa que está presente, né, na hereditariedade, no grupo familiar, o desenvolvimento aí de doenças cardiovasculares que acabam acontecendo por uma série de fatores, entre elas os hábitos, né, os hábitos de vida. Então, de acordo com os hábitos de vida que eu escolher, eu já sei que eu tenho alguns genes lá que já vão me predispor a desenvolver essas doenças cardiovasculares. Então, eu já tenho que tomar medidas preventivas, né? Tranquilo? Tranquilo. E aí, pessoal? Os demais conseguiram? Xiii, eu acho que o pessoal foi dormir, meu. Tudo dormindo aí, só eu sou aluno exemplar. Galera, eu vou parar por Professor, só aqui. falta um para mim terminar. Tá, não tem problema, vou parar por aqui. Depois que vocês terminarem, se terminarem hoje, ainda, né? Tira a fotinho lá, manda na atividade do Positivo On, que está aberta, que vai receber as fotos dos exercícios desse capítulo, né? De todos os exercícios desse capítulo. Na próxima aula nós voltamos, corrigimos esses exercícios e damos sequência aí no conteúdo, entrando lá nas questões lá da biotecnologia. Beleza, pessoal? Tá bom? Beleza. Tranquilo? Tchau, professor. Tranquilo. Tchau. Tchau, gente. Um abração, Tchau. se cuidem. Tchau, Fiquem com professor. Deus. Ah. Até mais. Até o nosso próximo encontro. Se cuidem.